Bastidores da Paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Como vale a pena escutar Vivian Malva? Terapeuta especialista na arte de integrar corpo e alma, Vivian fala sobre os benefícios que as terapias integrativas trazem àqueles que buscam saúde, equilíbrio e bem-estar. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então não perca a nossa conversa. Gente bonita e do bem, mais uma vez com vocês, trazendo pessoas muito especiais para conversar nos bastidores da paz. Aqui não só trabalhamos temas técnicos, científicos, mas nós queremos saber da vida das pessoas nos bastidores. E os bastidores, vocês sabem, né? Sempre tem alguma coisa a mais. Por isso, hoje Hélida nos apresenta quem vai conversar conosco. Eu sou Isaura Lon e vou estar com vocês nessa conversa. Ok, Hélida? Eu sou a Hélida de Oliveira e hoje a nossa convidada é a querida Vivian Malva. E aí, Vivian, é uma alegria você estar aqui, é uma alegria mesmo, é bom te ver aqui conosco nesse espaço do Bastidores da Paz. E a Vivian, para vocês conhecerem sobre ela, a Vivian é terapeuta, atualmente ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia, mestre em saúde ambiental, graduada em naturologia com formações em fitoterapia, acupuntura, aromaterapia e algumas outras terapias que vocês vão conhecer hoje aqui nesse bate-papo. Ela também atualmente trabalha na Universidade Anhembi Morumbi como docente e especialmente temos a honra de ter aqui a Vivian como coordenadora do curso de Terapias Integrativas em Saúde da Unipaz Goiás. Então, Vivian, essa é você, mas eu quero começar dizendo uma coisa. Sabe como, gente, que eu e a Vivian nos conhecemos? Você se lembra, Vivian? Nossa, muito. Então, vamos lá, fale oi, depois eu falo um pouquinho. Em primeiro lugar, meu coração está muito feliz de estar aqui, né? Porque eu amo o trabalho que vocês fazem. Estou muito feliz por integrar esse time, por poder estar trabalhando com vocês. E eu conheci a Hélida numa situação muito deliciosa, porque nós estávamos viajando para Findhorn. Então, o que nos uniu foi a dança circular, que é uma das paixões da minha vida. Eu acho que é uma experiência maravilhosa, né? Eu sou focalizadora, a Hélida também. E nós fomos para lá participar do Festival de Danças Circulares, né? Depois a Hélida começou a levar grupos lá para Findhorn com mais frequência, né? Mas foi assim uma amizade muito gostosa, porque além da gente de conhecer essa pessoa maravilhosa que ela é, ainda, né, dentro daquele cenário, daquele contexto, daquele lugar maravilhoso, né? Foi muito gostoso. Mas o mais interessante é que literalmente a gente conheceu. Pode falar, desculpa. Não, é que eu falo, nunca mais perdemos o contato, né? Nunca mais perdemos o contato. Mas a gente se conheceu mesmo dentro do avião, né? Porque é verdade. A Vivian, quando a gente, né, num grupo, a gente comprou passagem e tal, e quando eu entrei, sentei lá na minha poltrona dentro do avião, literalmente, no voo de Guarulhos, Londres, e sentou do meu lado a Vivian. Então, a gente viajou, a gente já se conheceu, né, ficando ali, sei lá, 20 horas juntas, literalmente, mesmo, uma ao lado da outra, numa viagem que é lá para o norte da Escócia. E de lá a gente nunca mais se afastou. Então, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi o seu rosto e você falou, minha poltrona é essa. Eu levantei e falei, fica à vontade, você estava do meu lado direito. Exatamente. Então, essa é a Vivian que a gente vai conversar hoje aqui e é uma honra tê-la. Vivian, vamos lá, começar do começo. Quando eu te conheci, era uma outra Vivian, né? Conta pra gente um pouco como era e como é hoje. Conta pra gente aqui. A Vivian daquela época era a Vivian, estou emocionada de estar aqui. Era a Vivian que era executiva de conta, né? A minha primeira metade da vida, eu trabalhei com ciências da computação, né?
era uma... não, é algo que eu gostei muito de fazer, mas eu já estava assim, há um bom tempo buscando outros caminhos, né? E a vida também leva a gente para outras buscas, para o autoconhecimento é algo muito intenso, né? E quando eu percebi, eu estava muito interessada pela área da saúde. Tanto que eu procurei o curso de formação em dança circular para começar a fazer outras atividades, independente daquela de empresa, né? Que eu já estava há bastante tempo. Aliás, eu me aposentei nessa área. E em 2015, em 2010, eu me formei na naturologia, então eu estudei naturologia ainda trabalhando. Aí comecei a fazer os cursos, fui fazer especialização em acupuntura. A gente começa, não para mais. E quando eu vi, em 2015, aconteceu assim um momento assim que eu chamo de momento mágico na minha vida, que foi o convite que eu recebi de dar aula na escola, na faculdade que eu tinha feito, né, a naturologia, bem no momento em que eu estava pedindo aposentadoria. Então, realmente, eu me desliguei de um mundo e comecei no outro. Na verdade, não foi bem assim, né? Foi tudo em paralelo. Eu planejava fazer isso em 2010, aconteceu em 2015, mas desde 2010 eu já estava formada, eu estava trabalhando em consultório à noite. Aí poder migrar foi muito gostoso. Poder fazer essa migração foi muito motivador e assim realizador, né? Mas devo entender que você era, então, uma empresária, trabalhava no mundo empresarial, era uma CEO, viajava. Não, na verdade, eu trabalhava em vendas, eu era executiva de contas na IBM. Uau! Executiva de contas da IBM. Viajava muito, né, Vivian? Eu me O que lembro, assim, de significa? O que falar... você fazia? O que você fazia? Era executiva de compras, o que você fazia? Então, eu vendia software. Então, na IBM tem um pessoal que vende hardware, que são os grandes mainframes, né? Eu vendia software e aí se você quando você trabalha lá, você tem um território. Eu trabalhei muitos anos atendendo o governo do estado de São Paulo. Depois eu fui atender a parte de varejo, que são os supermercados, etc., né? Então, eu estava bastante envolvida nessa área empresarial. E, ao mesmo tempo, observando, né, a minha própria vida, como é que eu estava lidando com tudo aquilo, porque é uma vida muito para fora. Aí a gente vai vendo que, às vezes, a saúde fica, né, por último lugar. Então, eu comecei a me interessar por essa área. Falei, não, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa da minha vida, não quero ficar fazendo a mesma coisa, embora fosse uma área também muito motivadora. Mas Mas é eu uma mudança radical, né, Vivian? Oi? É uma mudança radical. Vamos Uma com mudança radical. mudança radical. Que no meu caso eu fiz um plano B e fui fazendo o caminho em paralelo, né? Que a gente, você vai estudando, vai atendendo, então não foi uma coisa que eu saí num dia e estava outra área no outro. Eu fiquei um bom tempo, foi meio cansativo, mas a motivação, a alegria de estar fazendo uma coisa que eu estava gostando era muito grande. E lá na IBM, todo mundo também sabia que eu fazia que eu também atendia, então era muito engraçado, né? Assim, você trabalhar, à noite eu atendia os colegas de trabalho, e assim foi. Então, foi muito. Quando você diz eu atendi os colegas de trabalho, o que você fazia? Então, eu já estava atuando na área da naturologia. A naturologia é uma área nova na área da saúde que busca o trabalho com as novas, com racionalidades médicas tradicionais, e aí entram a medicina tradicional chinesa,
entra a parte de medicina botânica, que é uma das coisas que eu mais estudo, que é a aromaterapia, terapia floral, a parte de fitoterapia, e a gente, você desenvolve um diálogo entre esses saberes. Então, assim, na verdade, dentro da faculdade, a gente fala que a gente desconstrói um monte de coisa para depois construir esse diálogo, né? Se a pessoa fica só ligada dentro desse saber médico hegemônico, né, que a gente conhece aqui no Ocidente, muitas vezes a pessoa não consegue acompanhar o que a gente faz. Então, a gente tem que desconstruir uma série de paradigmas para entrar nesse novo diálogo. E Vivian, conte para nós como que está a naturologia hoje no Brasil, né? Em que áreas, assim, como que está hoje esse campo que você se dedicou integralmente de 2000 né, há 10 anos para cá? A naturologia, ela é chamada naturologia aqui no Brasil. No mundo, ela é chamada de naturopatia, mas é a mesma coisa. Aqui no Brasil, as pessoas não quiseram colocar naturopatia, porque patos tinha a ver com doença, então eles mudaram o nome. E a naturologia aqui no Brasil está crescendo. Antes a gente tinha só 2 faculdades que tinham naturologia, agora tem 4. Nós temos em São Paulo, em Santa Catarina, em BH e em Joinville. E tem outras faculdades que estão querendo abrir, então é uma área dentro da área da saúde que trabalha a promoção de saúde, a educação, o autocuidado. Então, é uma área bastante falada hoje em dia, né? Ela está crescendo bastante. E nas práticas que você faz, né? Você já deu pistas que aqui você mais gosta da botânica, então fala um pouquinho para a gente sobre isso, óleos essenciais, aromaterapia, florais, conta um pouco para nós, como que é aí o seu dia a dia com isso e qual a função dessas terapias também na vida das pessoas? Quando a gente atende dentro de uma consulta, nós temos muitas ferramentas, muitas possibilidades. E essas possibilidades, elas se apresentam conforme a pessoa traz. Nós todos somos, eu falo que cada um é uma singularidade. Não tem uma pessoa igual a outra. Então, quando a gente atende alguém, a pessoa ela vem às vezes com alguma queixa física. Então, a gente tem recursos para tratar aquele físico. Então, por exemplo, algumas terapias, como a aromaterapia, como a medicina tradicional chinesa, elas são muito complexas e elas têm recursos para você trabalhar o físico, o mental, o espiritual, o vital. Então, a gente trabalha conforme cada pessoa traz aquele quadro, né, atual da pessoa. E a gente tem recursos para isso também. A gente usa da arte-terapia, que a gente chama de arte integrativa, da trofoterapia, que é uma forma de você olhar a alimentação pelo olhar vitalista das medicinas tradicionais. Então, você tem vários recursos. Então, tem pessoas que às vezes vêm procurar só uma terapia floral. Então, ela vem com uma queixa emocional, ela quer ter tratar alguma questão assim. Tem pessoas que já vêm com uma questão mais complexa, e aí a gente usa mais recursos. Então, um tratamento depende do que a pessoa vai trazer, a amplitude que ela quer dar para aquilo, quanto que ela quer se autoconhecer. E aí a gente também sempre trabalha visando o melhor para a pessoa. Então, às vezes, a gente até elenca outros profissionais, né? A gente pode fazer um atendimento multiprofissional também. E Vivian, para nós... Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, hoje, no contexto que nós vivemos, né, nesse ano tumultuado, esse ano difícil que nós estamos passando, como está a procura por este tipo de terapia?
as pessoas têm procurado mais, você tem percebido um fluxo maior, a importância do seu trabalho neste momento, né? Porque é uma situação que gera muita instabilidade, né? Então, como as terapias integrativas, elas vêm atuando para minimizar as consequências desse panorama difícil que nós estamos vivendo. Você tem toda a razão. Esse é um panorama bem complicado. Eu, como todos os outros profissionais, né, que eu sou do grupo de risco, então eu decidi parar de atender pessoalmente. Então, faz um ano e meio já, né, praticamente, que eu fiz uma parceria com um colega que trabalha lá no meu consultório, então ele trabalha com acupuntura e outros métodos. Então, quando a pessoa está travada de dor nas costas, então eu tenho para quem indicar, né? A gente está trabalhando dessa forma. Mas, respondendo o que você me perguntou, aumentou muito a quantidade de questões relacionadas à parte insônia, angústia, ansiedade, depressão, e esses atendimentos eu continuei fazendo online. Isso aumentou muito. Eu tenho feito vários trabalhos com o pessoal por atendimento online mesmo, né? Então realmente, eu diria que assim, triplicou. Nossa. Essa é uma área de muito crescimento, né, Vivian? Eu acho que não só em função da pandemia, eu acho que a pandemia acelera o florescimento dessa área, mas ao longo do tempo, o ser humano, nós todos, né, já temos buscado uma forma mais integral de ver a saúde, uma forma mais íntima do processo de saúde e doença, né? Então, a gente acredita e precisamos da alopatia, né, do médico que vai, faz o exame, faz tudo aquilo lá, mas existe uma saúde que é muito individualizada, né, que é o meu corpo que conta para mim o que está acontecendo, né? Existe uma escuta, uma tentativa de escutar esse corpo, e eu acho que esta é uma área de muito crescimento no Brasil. A pandemia alavancou isso, né? Exato. Você acha isso também? Eu acho isso também, concordo plenamente. E eu diria que, assim, além acho que essa questão do autoconhecimento, né, de você também parar para se olhar, a pandemia também, além de ter essa busca normal, né, e cada vez mais crescente, a pandemia também alavancou isso. Nossa, para onde a gente vai agora? Quais são as novas possibilidades? O que é esse novo normal? Para onde que eu vou? Como é que eu posso me antecipar? Então, assim, as perguntas são muitas, né? E eu acho que são bem nítidas. E a gente vai oferecer, né, aqui na Unipaz, uma formação, né, que você vai coordenar, e é uma formação riquíssima. Quando eu me deparei com o todo, né, do projeto, eu falei, nossa, gostaria eu mesma de aprender aí uma série das terapias que você está colocando lá no curso, né? Conta um pouquinho como vai ser esse fio da meada aí, da costura dos temas e o conteúdo. Ótimo. Quando a gente montou o curso, a gente buscou falar um pouquinho sobre essas terapias, de onde elas vêm, para que elas servem, como é que você faz essa conversa. Eu acho bem interessante, né, que nós escolhemos terapias aí que são bastante efetivas e são, assim, você consegue, né, durante o curso, passar todo o começo, meio e fim de cada uma delas. Então, eu acho que vai dar para as pessoas se apaixonarem por elas, porque depois parar de estudar, a gente não para. A gente está sempre estudando, está sempre querendo mais. O ser humano é riquíssimo em possibilidades, então, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer.
Então, tem um lado também ligado a essa parte da arte integrativa, a essa parte do autocuidado, que a Hélida que vai dar essa disciplina, falando um pouquinho e casando um pouquinho com os propósitos da Unifaz. Eu acho que vai ficar, essa matéria vai ser deliciosa, né? E não esquecendo, aí tem as terapias, e tem também, a gente não pode esquecer do motivo de ser uma especialização, então também tem uma certa iniciação, né? Ou a gente vai fomentar um pouquinho essa coisa da pesquisa, né? Que é tão importante. E aqui no nosso país também é algo que está muito, muito forte. Né? Eu estou participando eu sou pesquisadora lá do consórcio acadêmico, né, de MTCI, e lá a gente, MTCI é Medicinas Tradicionais e Complementares, tá? E lá eu estou na pesquisa de aromaterapia, então nós estamos fazendo um trabalho a pedido do Ministério da Saúde para poder trabalhar essa coisa das evidências das práticas, né? Porque hoje existe uma política nacional das práticas, então a gente quer que essas evidências venham a público, que as pessoas conheçam, né? Que elas Então, têm. está assim, está aqui, ó, latente uma perguntinha. As pessoas, elas confundem, ou pela falta de conhecimento, elas acreditam, às vezes, que estas terapias, elas são simplórias, elas não fazem efeito, elas se confundem com a curandeira, o chazinho que se dá ali da tia, não é? Não existe aí uma aromaterapia ou a cromoterapia. Então, as pessoas, por desconhecerem essas terapias, elas não entendem a eficiência ou eficácia desse tipo de tratamento. Então, o que está sendo feito? Como é que você, Vivian, fala com alguém que você chega assim, eu sou terapeuta integrativa, é isso, né? Eu sou terapeuta, aí é integrativa, e a pessoa diz, como você é o quê mesmo? Né? Como é que as pessoas, como é que você lida quando a pessoa mostra ou demonstra que ela não conhece, né? O que se pode fazer para que as terapias integrativas realmente tomem o seu lugar em algo fundamental na vida das pessoas? Para responder essa pergunta, eu acho importante lembrar que assim isso vem sendo desenvolvido. A gente ouvia algum tempo atrás falar de terapias alternativas, né? A gente não é alternativo, a gente não é alternativa, a gente é complementar. Então, essa foi a primeira grande mudança, assim, que demorou para a gente começar a criar essa mentalidade, porque o alternativo, né, assim, a gente precisa, graças a Deus que existem vacinas, medicamentos, remédios, né, cada coisa no seu lugar. A ideia da medicina integrativa não é tirar o lugar da medicina ocidental, hegemônica, né, científica. Agora, eu posso ser uma medicina integrativa, que é o termo que a gente mais tem usado agora, né? Sistemas complexos, medicina tradicional. Então, se a gente usa alguns termos onde eu posso ir para esse caminho e também mostrar eficiência ou mostrar eficácia também em termos científicos. Então, existem essas evidências que nós estamos trabalhando, existem muitas pesquisas a serem feitas. Nós temos um desafio nessa área, porque muitas vezes a gente não consegue comprovar o resultado de alguma terapia, porque a gente não tem uma pesquisa adequada para isso. Então, nós temos pessoas, né, eu tenho colegas fazendo doutorado, trabalhando em tipos de pesquisas novas, né, que sai daquela coisa da revisão de literatura, ou então da prática de você ter um grupo de controle versus outro grupo.
né? Então, a gente tem outras pessoas estudando formas diferentes de se fazer, de se buscar essas evidências, né? Então, a gente está muito atenta a isso, porque realmente a gente ouve muito falar, isso é placebo, né? Aí já Isso, começa outra exato. discussão, placebo é uma outra coisa que também é bom, né? Não é ruim, o placebo não é ruim. Então, a gente começa a discutir essas questões e cada pessoa que entra no meu consultório, eu falo que a gente tem a primeira postura é de educador, né? Então, eu vou educar, eu vou explicar o que fazem essas terapias, como elas se fizeram, da onde elas vêm e onde elas estão hoje em dia. Então, isso faz parte. Muito bem. Hélida, alguma coisa a dizer? Você que gosta tanto das terapias integrativas? Terapias integrativas dentro da perspectiva que eu considero que é também a visão que a Unipaz traz, né? O ser humano é um sistema integrado, né? E muitas vezes para curar uma doença, né? Vamos chamar de doença, para curar um desequilíbrio, a gente precisa olhar para o sistema todo. Então, às vezes, dói o joelho porque a coluna está não sei de que forma, dói a cabeça porque o ombro, a cervical tá, né, pegou um peso, dormiu, enfim. Então, para mim, a grande riqueza da terapia integrativa é porque ela resgata a visão de um ser humano inteiro, de um ser humano integral, que a gente esqueceu ao longo da vida. A ciência fragmentou, especialmente para poder mostrar que aquela partezinha era importante, e na perspectiva da medicina integrativa, ela reconecta, né? Ela faz com que a gente perceba que as nossas partes não estão separadas. Que quando eu tenho dor de cabeça, pode estar relacionado ao meu ovário, nós mulheres. Quando eu tenho um pé, né? Que uma dor no pé, muitas vezes é proporcional a uma forma de conduzir, caminhar na vida. Então, para mim, a terapia integrativa, a riqueza primária, antes dela curar, eu acho que ela cura o ser humano por ele mesmo. É assim que assim, acho que é uma riqueza. Como não ver o ser humano dessa forma, sabe? Como não ver? Como ver um amontoado de partes? Não faz sentido. Exato. E às Não é, vezes Vi? a pessoa também começou com essa dor no pé quando faleceu a mãe lá 3 anos Sim, atrás, né? Então, né? às vezes tem tantas, nós somos uma rede, né, tão intrincada de possibilidades, né, que eu Sim, acho isso é o lindo, né, de cada um. é. Aí entra a voz de Jean-Yves Leloup, quando ele fala que tem o córnea, que tem o coração, que tem a mente, que tem o espírito, que fazem um conjunto, né? E você pode até desdobrá-los para tentar enxergar as suas especificidades, mas é impossível você enxergar o ser humano nos seus pedaços. Ele é íntegro, né? Então, realmente essas terapias elas vêm com o intuito de enxergar o ser humano não num ponto específico, mas de uma forma bastante abrangente, né? Exato. O sorriso aí, Elida, está dizendo o seguinte, que ela fala tão suavemente, né? Ela é assim, é tão gostoso ouvir falar, né? Alguém que foi no passado uma CEO da IBM e agora trabalha com terapias integrativas. Não fui CEO, não, pelo amor de Deus. É? Não, fui só uma gerente de conta. De qualquer forma, estava num universo completamente distintos. Mas então, nos bastidores, a gente quer descobrir algumas coisas. E aí entra a Hélida, vai lá, a gente quer saber alguma coisa sobre família. Família, o que a Vivian pode nos dizer sobre família? E aí a gente pediu para a Vivian escolher uma fotografia, um momento que falasse a respeito dela e sua família. Vivian, vai lá, mostra para a gente. O que você Eu vou tirou mostrar a minha um a foto. um para mostrar? Essa daqui é minha foto que eu Hum. escolhi. Você pode descrever a sua foto, descreve, porque nós temos, né, o povo que está nos ouvindo. Esses daqui são meus pais, que têm 89 anos, os dois.
acabaram de tomar a vacina do Covid, agora deu um alívio enorme. Oba! Esse aqui é meu irmão e a esposa dele. Essa daqui é minha irmã e meu cunhado. Esse aqui é meu sobrinho, filho da minha irmã. A Pamela, meu sobrinho Matheus. A Pamela, que é filha do meu irmão e o namorado dela. Aqui sou eu, né? E esse daqui é meu afilhado, né? E ele fica bravo, porque quando eu falo assim, porque é para chamar ele de filho. Essa daqui é a esposa dele. Realmente ele é meu filho, ele é filho são primos do meu ex-marido, e eu fui escolhida para ser madrinha dele. E aí ele morava em Araraquara, então ele morava lá. Então, quando ele estava lá, ele chamava a mãe de mãe e eu de madrinha. E quando ele vinha para São Paulo, eu era a mãe e a Márcia era a madrinha, desde pequena. E assim, a ligação, eu falo que eu não tive oportunidade de ter filhos, mas ele é meu filho, realmente, assim, a gente se entende muito bem. Quando ele veio para São Paulo, ele morou 5 anos comigo. Depois ele conheceu essa fofíssima da Camila, ele casou um pouquinho antes da pandemia, né? E essa é a minha família, essa é a vida. Esse momento aí, fala um pouquinho desse momento. Isso aí é uma casa, é um momento de Natal, primeiro do ano. Então, da pandemia, se você falar quando foi esse momento, né, assim, eu nem lembro se teve alguma data especial, porque a minha irmã mora em BH, então sempre que ela vem para cá, a gente se reúne. A nossa família é muito unida, então assim, foi um belo desafio ficar cada um na sua casa, mas nós escolhemos por amor, né, e principalmente pelos meus pais, que já são bem idosos, cada um respeitar a sua casa, né? Então, somos muito, muito unidos e assim, a gente, qualquer coisa, Dia das Mães, aniversário, não sei o que, a gente tá reunido. E fora disso também. Isso. E o que que rola assim na família, assim, por exemplo, rolam almoços no domingo? Qual é a comida que mais une essa família aí? Quando sentam-se à mesa, qual é a comida que todo mundo diz, essa aqui é a comida Olha, eu dos vou te Malva. falar, eu vou te falar, assim, ultimamente, né, o que estava em voga era o queijo e vinho do meu pai. Então, Hum, todo mês, ou a cada 20 dias, a gente ia na casa dele e meu pai, eu falo que ele é um exemplo de entusiasmo, né? Porque ele com essa idade, ele não aceita ajuda, ele vai atrás de tudo, compra os queijos, compra pão, compra vinho. E o meu irmão e meu cunhado conhecem bastante vinho também, então e aí vai todos os outros petiscos, né? Então, o que todo mundo está sentindo muita falta são desses encontros, né? do queijo e do vinho, né? Que é uma excelente combinação, né? Que bom. Exatamente. Família, mas não é uma família imensa, né? Mas é uma família que está juntinho agora, um pouquinho separado, mas sempre com o coração junto, né? Total. Muito bem. Então, agora o segundo momento, o outro momento é no baú de Pandora. No baú de Pandora, Vivian, nós temos algumas surpresas. Então, nós não sabemos exatamente o que espera por ti, mas é um baú grandão com muitas coisas dentro. Então, Ai, 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 ai. vamos lá. Eu vou tirar um aqui. Ah, olha só. Vou ler para você. Olha para ela e diz assim: caiu, caiu, caiu. Vamos juntar, vamos juntar. Se não falha a memória, a última vez em que eu chorei foi.
quando você chorou? Por que que você chorou? Por que que caiu uma lagrimazinha do seu rosto? Ai, olha, a última vez que eu Veja o que chorei encontrei. foi a semana passada, Você é porque chorona? Você é chorona? eu sou chorona. Eu sou. Você... E aí assim, eu assisti um documentário, né? Porque os meus alunos comentaram de um documentário que está passando na Netflix que se chama Seaspiracy. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, não, ainda não. E aí, nossa, eu assim, é um documentário sobre as questões do mar, né? Então, é sobre um fotógrafo, eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas Hum, ele começou querendo fotografar o mar e as criaturas do mar, e aí ele virou, para vocês terem uma ideia, ele virou um militante da vida marinha, né? Então ele descobriu muitas coisas e aí lá quando já estava no final do filme, assim, tem cenas muito fortes, assim, a gente às vezes realmente eu fico indignada, né, com as coisas que as pessoas fazem, né, por dinheiro e o que estão fazendo com as baleias, os golfinhos. Ai, é muito triste. Foi a semana aí passada. você se emocionou e chorou por aquilo que viu, a forma que, né? Então é assim, ó, olha só, eu acho que agora cabe uma coisinha que é assim, ó. Vou deixar, depois vou fazer, volto ao baú de Pandora, mas agora, então, se você diz que se emociona, que você se emociona por um filme, eu cheguei a chorar já com novela da Rede Globo, né? Em projeção, né? É a projeção. Então, Pressão, né? eu faria de novo, se você tivesse que mudar alguma coisa, né? Eu faria de novo, os motivos seria porque você não gostou, ou eu faria de novo porque eu achei legal, quer dizer, tem vários motivos que te levam a responder essa pergunta, pode ser tanto de um lado quanto de outro. Então, o que eu faria de novo? O que a Vivian faria de novo? E de novo também aqui tem um duplo sentido, tá? Também ela é uma palavra É. polêmica, ela pode, né, de novo, de novamente e de novo de algo inédito também, né? Eu acho que eu vou falar assim, de algo que é muito forte na minha vida e que é tá muito ligado ao coração, que é assim, eu não realmente eu não tive filhos, mas eu tenho o Luiz Fernando, que é meu filho lá de Araraquara, eu tenho a Alicia, que é minha afilhada, também por parte de uma grande amiga, a Estela, e o Luan, que é o irmão do Luiz Fernando, que também é meu afilhado. Então, eu seria madrinha quantas vezes me pedissem, porque se tem algo que assim é algo que eu adoro fazer, né? E que eu acho que foi delicioso na minha vida, foi acompanhar a vida deles e poder ser uma pessoa que possa estar presente, dar conselhos, dividir, além dos meus sobrinhos, lógico, né? Então, isso foi assim, se tem alguma coisa na minha vida que eu falo, valeu a pena, eu faria mais 1000 vezes, faria outra vez. Gente, já Ser pensou a Vivian madrinha. com 1000 afilhados? É interessante. E Vivian, o que te inspira? Quais são momentos ou circunstâncias na vida? O que te inspira? Olha, essa pergunta. Livros me inspiram muito. Eu adoro ver filmes que tem um fundo real, né? Que eles falam, esse filme tem a ver com uma história real, tal. Flores me inspiram muito, né? Acho que Elas te é inspiram? você sabe que essa história de você fazer terapia floral, você vai aprendendo a olhar a assinatura da flor, né? Como é que ela é, como é que ela abre, se ela é mais da terra, do fogo, do ar.
Então, assim, eu tenho... Se você ver minhas fotos, tem tanta foto. Ah, A Vivian, Érica já deve estar lembrando. preciso falar uma coisa. Quando a gente viajou, olha, nós fomos para Edimburgo, né, a capital da Escócia, e nós fomos para Inverness, que é lá bem nas Highlands, né, lá no norte da Escócia, e Findhorn, que é pura flores, né? Todo mundo fotografando os prédios e fotografando os monumentos, e a Vivian lá de cabecinha baixa, fotografando uma florzinha no meio do asfalto, fotografando, todo mundo olhando assim para a beleza, né, como um todo. A Vivian estava lá. Aí a Vivian teve tanta foto de flor que no final da viagem eu falei assim: ai, Vivian, todo mundo, né, no final das viagens de grupo, fala: vamos compartilhar as fotos, né? As fotos do álbum da Vivian eram só flores. Flores. Mas tem alguma. Então, deixa eu. Agora é uma curiosidade da Isaura. Em todas as flores, né, sempre tem alguma que a pupila dilata mais, você fica assim. Né? São as maravilhas, cada uma tem a sua singularidade, é bela por si só, mas tem aquela assim que a pupila não aumenta 10 vezes, a pupila aumenta 20 vezes. Então, teria alguma que você poderia dizer, nossa, eu sou apaixonada por esta aqui? Nossa, agora você me pegou, hein? Eu acho, olha, Não tem. não consigo fechar assim. As que mais me inspiram são aquelas que são muito delicadas. Então, tem algumas que elas só parece que elas são feitas de papel de seda, né? E elas têm. Normalmente elas abrem e murcham no mesmo dia, mas elas são de uma delicadeza, né? Não sei, acho que são presentes de Deus, né? Assim, eu acho. Isso desde criança, sabe? Às vezes eu brinco porque eu falo assim, às vezes meus alunos falam assim, nossa, você devia ser professora de terapia floral mesmo, né? Porque seu nome é Angélica, vive a Angélica, né? Malva, meu nome também. Então eu falo, mas desde criança, a minha avó, ela mudava, ela adorava planta. Então ela mudava, era um caminhão de mudança e 7 de vasos, sabe? E eu chegava na casa dela, eu acompanhava aquela florzinha crescendo, sabe? Olha, agora ela abriu uma florzinha. Ou então ela falava, essa flor não gostou daqui, vamos mudar ela de lugar. Então, assim, isso foi acompanhando a minha vida, né? Então, isso é algo que me inspira Olha muito. que é interessante, né? O interessante o que você é hoje é resultado de uma história que vem da sua ancestralidade, ou seja, é um aprendizado que, apesar de sua avó não perceber que ela estava ali te ensinando, te nutrindo, te alimentando de coisas boas, ela estava ali como uma lente, né? Te dizendo assim, olha, observe isso, observe esta flor, observe este galho, observe essa folha, e aí seus olhos, eles passam a ter lentes ampliadas daquilo e isso passa a te tocar. Então, vê que não é uma construção, olha a importância de você, das relações com os pais, com os avós, com a terra, com aquilo que é da natureza, você não se desprende disso facilmente, você permanece com isso, você caminhou lá para o lado da computação, da informática, enfim, mas olha que você retorna, não é que você retorne, você simplesmente traz aquilo que estava em você e você deixa aflorar agora de uma forma um pouquinho mais consistente e real, né? Isso, olha só a importância de ter uma... Vou te falar uma coisa, você está falando aí, eu estou aqui pensando, falando, é muito engraçado, porque a minha avó materna era isso, ela olhava, ela pegava a planta pela beleza da flor, ela estava andando na rua, ela via uma florzinha, ela chamava a pessoa para pedir uma mudinha da planta, né? Que ela queria uma flor, ela olhava a beleza. A minha avó paterna, ela já tinha o jardim aromático ali, pronto para qualquer coisinha, era a farmácia dela, né?
Então, a gente Você tem teve as duas referências, as né? duas referências, Então, Vivian, é sempre bom, né, conversar e saber um pouco da história de cada um, porque existe um bastidor que é muito pouco falado e ele constitui a vida do que a pessoa manifesta, né? Muito pouco a gente sabe, por exemplo, você está falando agora no final, né, das questões da sua avó, mas isso é a sua vida hoje, então nós todos somos assim, onde nós colocamos os nossos pés, a nossa cabeça ganha asas, né? Nós voamos. Então, sabe que eu Isaura, recebo muita gente que vem no meu consultório, às vezes, porque está perdido numa determinada fase da vida, ou porque quer decidir o que fazer de vestibular, né? E eu sempre comento com eles, eu falo, gente, a vida se faz ao caminhar, né? O caminhar é o grande construtor das coisas, né? Você pode fazer uma faculdade, como todos nós fazemos, mas eu vejo os meus alunos, todos eles saem de lá naturólogos, mas um faz naturologia, depois ele vai estudar farmácia, o outro agrega a naturologia com o conhecimento que tem da ginecologia, o outro faz dança e usa a naturologia para melhorar o aspecto. Então, assim, cada profissional sai tão singular, né? É tão bonito isso, né? sim, é muito lindo. Concordo plenamente com você. Perfeito. Nossa, nossa, eu ficaria aqui escutando a Vivian por muito tempo, né? Mas a gente sempre pode trazer a Vivian de novo e buscar outras coisinhas maravilhosas que ela possa nos dizer. E é óbvio, né? Tocou o celular, e aí a Isaura fica assim, né? Ajeitando para ele não tocar mais, então. Assim como o celular da Elza também tocou no momento, né? Mas, enfim, faz parte do processo. Vivian, de coração, olha, é assim, ó, a gente percebe em você um coração lindo e, é claro, para se envolver no universo da beleza natural, as pessoas têm que se sentir tocadas, né? Então, é claro, nós nos sentimos tocadas pelas suas palavras, pelo seu conhecimento e, claro, a terapia não é só para aquele que está doente, mas é para aquele que está querendo se encontrar, né? Então, eu vejo as terapias integrativas nesse sentido, mais de um autoconhecimento e uma transformação para viver melhor neste mundo que está aí, que é tão bom, né? Mas também traz os seus probleminhas e que a gente tem que conviver com eles. Agradeço imensamente a participação, não é, Elida? Sim, Vivian. Agradeço muito, né? Agradeço a sua disponibilidade para estar conosco, compartilhando de você, por você mesmo aqui, e te conhecer é sempre um presente. Então, muito grata pela sua presença aqui conosco. E assim, também dizer para você que assim a sua vinda para a Unipaz também só nos deixa mais feliz, né? Sabemos que você vai fazer um trabalho assim espetacular com aqueles aprendizes, né, que se dispõem a fazer diferença nesse mundo. Eu que só agradeço e, assim, amei esse projeto do Bastidores da Paz. Acho que vocês... Nossa, amo o trabalho de vocês também. Muita admiração. Ok. Muito obrigada por você estar conosco. Hélida, um abraço grande. Vivian, um abraço grande para o pessoal que está por aí, né? Vamos nos encontrar outras vezes com outras pessoas tão maravilhosas quanto Vivian Malva. Um grande abraço a todo mundo. Até breve. Um beijão. Tchau, tchau. Bastidores da Paz. Realização Unipaz Goiás.